Então, primeiramente, vamos ler o problema. Determine a intensidade da resultante das forças produzidas pelas cargas Q1 e Q2 sobre a carga Q3, quando colocadas no vácuo, conforme indica a figura. Dados os valores das cargas Q1 igual a 2 microcoulomb, Q2 igual a menos 2 microcoulomb e Q3 igual a 8 microcoulomb. Então agora você dá um pause no vídeo, tenta resolver esse problema e depois segue aqui para ver se a resposta bate. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se tiver qualquer outro problema de eletricidade que você queira que eu resolva, tem o Instagram, tem o e-mail, contato@jovemmancebo.com.br. Então vamos realizar esse problema. Então, o esquema aqui é para ajudar a gente a entender uma coisa. A carga Q1, que é essa aqui da ponta, ela é positiva, tá? O valor dela é de 2 microcoulomb. A carga Q2, que está aqui, ela é negativa, tá? Que é de menos 2 microcoulomb. E a carga Q3, essa aqui, ela é positiva. E aí, como todo problema de física, você deve iniciar lembrando o que é que eu preciso determinar. A resultante das forças em Q3 determine a intensidade da resultante das forças sobre a carga Q3. É isso que diz o problema. Então, se é sobre Q3, eu preciso fazer a análise das forças em Q3. Muito bem. Se aqui é uma carga positiva e aqui é negativa, então eu vou ter uma atração. Então, uma força está aqui. Perfeito? Essa carga Q1 sobre a carga Q3 são duas cargas positivas, então eu vou ter repulsão. No final, eu vou acabar desse jeito com as forças. E, obviamente, são dois vetores, e quando eu tenho dois vetores que são ortogonais, ou seja, eles têm 90 graus entre si, como é que eu sei que tem 90 graus aqui? Bom, isso aqui é um triângulo retângulo, né, a disposição dessas cargas. Então aqui é o ângulo de 90 graus, então aqui tem que ter 90 graus. Então o que eu preciso saber? Primeiro eu tenho que determinar o valor dessa força, que eu vou chamar de 1, e depois o valor dessa força, que eu vou chamar de 2. Tranquilo? Como eu faço isso? Bom, na parte de eletricidade, a gente tem a expressão F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá? Dependendo do livro ou do módulo, R, D. Entretanto, isso aqui é a distância entre as cargas. Tá? Isso aqui é o valor da força elétrica, né? Como você determina o valor de uma força elétrica. Lembrando que a força elétrica ela vai existir quando você tem a interação entre duas cargas. Tá? E o problema disso que era no vácuo, significa dizer que essa constante elétrica K aqui, ela é o valor de 9 vezes 10 elevado a nona Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade dessa constante, tá? Se você tiver a constante, ela é uma maneira rápida de você lembrar da equação, tá? Porque a constante é Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Isso aqui é a sua colinha virtual, certo? Se você isolar a variável do Newton aqui, vai passar o metro quadrado para baixo, o Coulomb ao quadrado para cima, e aí se você souber o que cada uma delas representa, você vai ter a equação de cara. Eu posso fazer um outro vídeo mostrando como isso acontece para várias equações. Se você quiser, deixa aí nos comentários. Vídeo da equação. Perfeito? Vamos voltar para esse problema. Então eu vou ter que usar essa expressão aqui para determinar isso aqui. Mas primeiro eu tenho que saber qual é o valor de F1 e o valor de F2. Para tanto, eu tenho que fazer essa equação para F1 e para F2. Então, para F1, aqui, K é
9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga que eu estou em questão aqui para F1 é a carga 2 e a carga 3. A carga 2 ela tem um valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, vezes a carga 3, que tem o valor de 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Tudo isso dividido pela distância entre elas. Aqui eu sei que a distância entre elas é de 2 metros, então 2 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer essa conta. F1 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes. Aqui eu posso multiplicar esses dois caras. 2 vezes 8 dá 16. Vezes 10 elevado, somos expoentes, né? Menos 12. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, se eu simplificar 16 com 4, eu vou ficar com F1 igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 12. Se eu multiplicar 9 vezes 4, então eu sei que o F1 vai ser igual a 36 vezes 10, multiplicação, somos expoentes, menos 3 Newton. Eu encontrei o valor de F1. Então agora, para o F2, mesma coisa, só que o F2 é em relação a essas duas cargas. Ah, mas espera aí, professor. Essa carga aqui era negativa. Por que que não ficou negativo aqui? Estamos tratando aqui de módulo, tá? O valor da carga negativa só nos diz que há uma atração entre essas duas cargas. Perfeito? Você não precisa botar o valor do sinal aqui, a menos que você queira determinar também o sentido da força que está atuando aqui nessa carga. Então, como aponta para baixo, se você determinar que para baixo é negativo, aí sim você bota lá que lá é negativo e aqui que também é negativo também. Mas só se você estiver fazendo um tratado formal de vetor. Aqui ele quer saber a intensidade e a intensidade é só o valor. Então, se a pergunta for qual é a intensidade, não qual o módulo, direção e sentido, então só a intensidade você pode fazer desse jeito, tá? Vamos agora seguir para o F2. F2 continua sendo K vezes a carga 1, que o valor é de 2 microcoulomb, então 2 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 3, que é 8. 8 vezes 10 na menos 6. De novo, a mesma coisa? Só que aqui o que muda tudo é a distância entre essas duas cargas. Aqui é 4 elevado ao quadrado. Isso vai fazer totalmente a diferença. E eu já vou explicar por quê. Então, F2 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 2 vezes 8, 16 de novo, vezes 10 elevado a menos 12, dividido por 16. Aqui, 16 simplifica com 16, então F2 é igual a 9 vezes 10. 10 na nona vezes 10 na menos 12 dá 10 na menos 3 Newton. Então agora você tem os dois valores das forças de F1 e F2. Tendo esses valores, você pode voltar lá para o nosso problema. E aí eu vou fazer aqui do ladinho. O F1 a gente sabe que é maior. E o F2 a gente sabe que é menor. Bom, esses dois vetores, tá? Se a gente pensar neles como a composição de dois vetores, essa aqui é a força resultante em Q3.
Como é que eu descubro esse vetor? FR, eu faço o teorema de Pitágoras, onde FR vai ser a minha hipotenusa, o F2 vai ser um cateto e o F1 vai ser outro cateto. Mas, professor, por que deu tanta diferença? Bom, lembrar que dessa expressão, a força é proporcional às cargas, mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, lembrar sempre que se dobrarem os valores das cargas, tem que dobrar o valor da força. Porém, se eu dobrar o valor da distância, como é elevado ao quadrado, cai 4 vezes o valor da força. Veja, numa expressão matemática, tudo que tiver do lado de cima é proporcional e o que tiver embaixo na fração é inversamente proporcional. Tá? Então, aumentou em cima, aumenta em cima. Aumentou embaixo, diminui em cima. Tá? Diminuiu embaixo, aumenta em cima. Então, como você pode ver, a distância é menor entre Q2 e Q3, que é o F1, o valor da força ele é maior. Se tiver qualquer dúvida nesse tipo de problema e nessa explicação, deixa nos comentários aqui embaixo, que aí a gente faz outro problema explicando melhor essa situação. Mas vamos lá. Isso aqui se resolve facilmente usando o teorema de Pitágoras, tá? Dá para fazer aqui no cantinho? Dá. O teorema de Pitágoras é pequenininho. Então, o FR vai ser igual a 36 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado mais FR ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras a gente sabe que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Então, cateto ao quadrado mais uma hipotenusa ao quadrado mais a outra, que é 9 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Então, primeiro de tudo, a gente tem que elevar tudo isso ao quadrado. Então, FR ao quadrado vai ser igual a 36 ao quadrado dá 1.296 vezes 10 elevado a menos 6, quando eu tenho expoente sobre expoente, ele multiplica, mais, vou botar entre parênteses aqui, mais 9 ao quadrado, né, dá 81, também na menos 6. E aí, como são todos expoentes iguais, eu posso simplesmente somar esses valores. Então, FR ao quadrado vai ser igual a 1.296 mais 81, 1.377, vezes 10 elevado a menos 6, e raiz quadrada disso aqui, vai ser aproximadamente 37,1 vezes 10 na menos 3 Newton. Então, essa é a nossa força resultante em Q3. Veja, se fosse entre outras cargas, se a pergunta não fosse em Q3, o problema teria valores diferentes, tá? Então, tem que ficar ligado aonde é que está perguntando quem é o nosso objeto de análise. Perfeito? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver qualquer outro problema que queira que eu responda, só me enviar. Beleza? Valeu e até a próxima.